Bom, boa noite a todos, boa noite, sejam bem-vindos. Eu sou a Ellen, representante do Polo UK aqui, junto com a Roberta e com a Camila. Nós estamos aí nos bastidores desse curso maravilhoso com a nossa professora doutora Andrea Moroni. Mal podemos esperar pela nossa terceira aula, né? Já a nossa terceira aula, passou tão depressa. E, bom, a maioria dos recados vocês já sabem, eu não vou gastar muito tempo por aqui. Nós somos a reunião, né, das iniciativas de português como língua de herança aqui no Reino Unido, e juntas, com certeza, criamos um grupo forte chamado Polo UK, que todos vocês aqui fazem parte, né, esperamos crescer ainda mais para ter mais iniciativas espalhadas aqui pela Inglaterra, para poder trazer o português como língua de herança para tantas crianças e adolescentes aqui no Reino Unido. Pessoal, todo mundo já sabe, né, do Easy Fundraising. Quem ainda não entrou lá para ajudar a gente nas compras aí, compras do Amazon, compras do Tesco, supermercados, acho que a maioria das lojas mais conhecidas estão lá. Então, por favor, cadastre-se lá através do Polo UK, façam suas compras, porque toda pequena ajuda é bem-vinda, porque nós, como vocês sabem aqui, nós somos uma organização não governamental, sem fins lucrativos, e precisamos de toda a ajuda possível para continuar o nosso trabalho aí, para keep going, né? Para continuar o nosso trabalho, esse trabalho maravilhoso que todos vocês aqui fazem parte disso. Obrigada a todos, eu vou deixar agora a palavra com a professora Andrea, né, para o início da nossa terceira aula do curso Ler, Escrever e Avaliar em POL. Vamos lá. Boa noite, Andrea. Boa noite, Ellen. Boa noite, meus amores, minhas amoras, todos bem? Essa coincidência maravilhosa que hoje é dia 16 de maio, e não sei se todos e todas sabem, mas 16 de maio é o dia do português como língua de herança, né? Já faz alguns anos que nós temos essa data, e como todas essas datas que dão visibilidade a causas importantes, pois temos aí nossa janelinha para o mundo, no mesmo mês que também se celebra o Dia Mundial da Língua Portuguesa, que foi 5 de maio, né? Então, estamos aí próximos, acho que isso é bom, porque uma coisa puxa a outra, e muito bacana ver aí nas redes sociais, né, nas mídias sociais, todas as pequenas manifestações, todos os grãozinhos de areia, para dar visibilidade ao trabalho de tanta gente. E não podia deixar de dar os meus parabéns para cada um de vocês que está aqui trazendo essa contribuição tão importante. Então, vamos lá, minha gente, temos muita coisa para conversar hoje. Tá? Deixa eu começar aqui compartilhando material. Hoje a gente vai começar falando de leitura e eu espero terminar falando de escrita com vocês. Muito bem, então aqui, hoje, foco da nossa terceira aula, ou seja, metade já do nosso curso. Nossa, que rápido, né? Eu poderia fazer o dobro, assim, de tempo se nós tivéssemos, né? Mas o foco da aula de hoje é promoção da leitura, oportunização da escrita e escrita criativa no português como língua de herança. Então, são 3 termos que no final do nosso dia de hoje, eu espero que vocês tenham uma ideia clara do que eles querem dizer, né? Eu estou trabalhando, eu particularmente estou trabalhando e insistindo muito nesse da oportunização da escrita. É meio um palavrão, né? Mas ele é bem isso. Temos que criar oportunidades de escrever no português como língua de herança, porque elas não aparecem sozinhas, tá? E isso tem tudo a ver com a nossa conversa, a nossa discussão sobre letramento das 2 últimas aulas. Então, a gente vai retomar esses conceitos, vai continuar aprofundando. Vou passar também um pouquinho pelo as atividades, né? A atividade de reflexão tem algumas respostas, algumas colaborações lá dos livros que vocês escolheriam e por quê. E isso é um pouquinho mais detalhado tudo que a gente vai ver hoje, né? Então, a importância da animação à literatura
que é isso da animação à literatura? É esse criar o gosto pela experiência literária, né? Quando a gente fala de literatura, não necessariamente a gente está falando de literatura escrita, aqui entra também os gêneros da oralidade, tá? Então, eu acho que todo professor de português língua de herança tem que ser também um animador à literatura, né? E vamos falar também da animação à leitura. Aí sim, essa aproximação da literatura no suporte escrito, né? Mas só para vocês saberem que não tem que ser só escrito, pode ser feito sem o apoio dos meios escritos. Vamos falar de como ler, como nós lemos, né, minha gente? A gente tem falado um pouco disso, como a gente lê. Então, hoje vamos falar de como nós vamos ler na aula de português como língua de herança ou num projeto, que não necessariamente tem que ter o formato de uma aula. Vamos explorar algumas plataformas de leitura, plataformas online, né? Discutir um pouquinho aqui os recursos, os benefícios, alguns, talvez, pontos negativos. Essa figura do mediador de leitura, né, que é esse, no caso aqui, como professores, mas também um adulto, um pai, uma mãe, pode ser um mediador de leitura. Também um bibliotecário que trabalha numa biblioteca pública ou numa biblioteca da escola e que organiza ali sessões de leitura também pode ser um mediador de leitura. Também um artista que trabalha, né, com esses formatos pode ser também um mediador de leitura. Vamos falar sobre escrever no português língua de herança, essa questão da oportunização da escrita, diferença entre escrita funcional e escrita criativa, e como montar um itinerário de escrita criativa para os alunos. Também gostaria de apresentar uma atividade final que eu gostaria que vocês fizessem para a nossa última aula, daqui a 2 semanas, né? Então, aqui também vocês vão poder se organizar em grupos de até 5 ou fazer individualmente. Não é obrigatório, tá? Entregar atividade para receber o certificado, não faremos isso com vocês, mas, claro, a gente está aqui para conversar, para trocar ideia, para vocês também porem um pouquinho a mão na massa. Então, por isso que está sendo apresentada com 2 semanas, né, essa atividade, e a ideia é vocês trazerem um pouco essa mão na massa aí no último dia para a gente trocar impressões, acabar de esclarecer dúvidas, ver como que tudo isso que a gente está conversando acontece um pouco mais na prática, pelo menos na prática de planejamento de vocês de atividades dessas características, né? Depois vocês me contam o que vai acontecer com a aplicação, porque não vai dar tempo de fazer tudo isso, mas sempre é legal saber. Então, queria começar enfatizando a importância que a leitura, né, que essas experiências de leitura mediada, de criar grupos onde obras literárias são lidas, encontros de contação de história, a importância que esses formatos têm nos projetos de português como língua de herança, no mundo, tá? Não só no Reino Unido, não só na Espanha, não só na Europa. Então, esse gráfico que vocês estão vendo aqui, ele é de um livro, também foi publicado pelo MRE em 2021, que se chama Panorama da Contribuição do Brasil para a Difusão do Português. Está lá na bibliografia, vocês podem baixar gratuitamente. E ele está organizado por verbetes, né? Por pequenas entradas sobre uma variedade de temas. Então, tem ali desde capoeira, programa leitorado, português língua de herança também, enfim, diplomacia cultural, um monte de coisas, um monte de assuntos, né? E ele é um livrão bem gordão, assim. Mas vocês não precisam ler tudo, vocês podem ir lá escolher o que é do interesse de vocês. Então, claro, além de vocês irem lá e ler o que eles estão dizendo do português como língua de herança, que é um texto de 2, 3, 4 páginas, não é uma leitura extensa, queria dizer que esse gráfico que a gente vai ver aqui, ele não está na seção de português como língua de herança, ele está no verbete de associações comunitárias. E por quê? O que ele está fazendo lá? O que ele foi fazer lá, né? Então, bom, entre as 2 autoras que elaboraram esse verbete das associações comunitárias, uma delas é a Ana Lúcia Lico, que vocês devem conhecer, se não me engano, com a Gláucia Silva, que talvez vocês também conheçam, dos Estados Unidos.
E quando foi feito um mapeamento, né, dos perfis das associações comunitárias, aí também com o apoio dos conselhos de cidadania e de cidadãos, que a gente já falou o que era lá na primeira aula, né, descobriu-se, já se intuía talvez, mas saíram dados desse levantamento de que a maioria das associações comunitárias de brasileiros no mundo trabalha com português como língua de herança. Tá? Então, isso aí também, um pouquinho aí de glitter para todo mundo no dia do português língua de herança, né? Aquele quentinho do coração, é isso. E, como parte desse levantamento, né, foi perguntado aí especificamente para as associações, para os projetos comunitários que trabalham com o português como língua de herança, que tipo de atividade que era feito. Então, vocês vão ver aqui, lá na primeira barra, né, aulas presenciais de português língua de herança em formato de sala de aula. A segunda barra horizontal, encontros de leitura e contação de histórias. A terceira, atividades artísticas de música, teatro e oficinas temáticas. A quarta, encontros para brincar, os playgroups, né, que em inglês tem aí esse termo bem específico. A penúltima, aulas virtuais de português língua de herança, estão no formato online. E a última, atividades artísticas ou literárias pelo meio virtual. Agora vamos entender aqui essas cores bonitas. O azul seria a atividade principal, né? Então, eles organizaram aqui essa sequência de barras por qual atividade que tem mais predominância como atividade principal. Então, realmente, como atividade principal, desse total aqui de projetos mapeados, que foram, gente, faz as contas aí para mim, mais ou menos, 35, 45, 55, quase 60, né? Se alguém contou aí direitinho, alguém que é de exatas mais do que eu, aqui. Mas de todos esses, 35 tem como atividade principal essas aulas presenciais, né? A atividade secundária é essa que está em marrom, e a atividade em terceiro plano é a que está em amarelo. E o que é o verde não se aplica, tá? Agora, vamos ler esse gráfico aqui de uma outra maneira. Então, essa que aparece em segundo lugar, os encontros de leitura e contação de histórias, somente 2 associações comunitárias não oferecem esse formato. Então, na verdade, o que isso aqui está dizendo é que esse formato de atividade é o mais oferecido pelos projetos de português língua de herança. Talvez não como atividade principal, se bem que está ali, ó, de 35 a 34, tá? Mas é o que mais acontece. Então, também isso aqui é um dado, né, de um levantamento, de um mapeamento, tá lá, o governo brasileiro sabe disso, e tô, assim, destacando para vocês que realmente a leitura, contar histórias, essa animação à literatura, essa figura do mediador literário, é algo que está muito fundamental no que está sendo feito hoje no português como língua de herança na vertente brasileira, tá? Lembrando que esse aqui é um mapeamento do governo brasileiro e recente, do ano de 2021, ok? Então, vamos continuar falando um pouco mais de leitura, né? Não só disso, porque a gente tem que mudar de assunto também, mas acho que isso também ajuda a entender por que a gente tem que aprofundar o que é ler em português como língua de herança, para fazer isso cada vez melhor, tá? Então, eu coloquei esses pontos aqui também depois de ter passado ali pela reflexão, né, da semana passada, que era para vocês, quem pudesse escolher um livro, selecionar um livro, e dizer por que ele seria importante para trabalhar com os alunos, né? E claro, quando eu li ali o que vocês expuseram, eu vi que tem muitas turmas, né, que trabalham com criança bem pequena, que ainda não está lendo, né? Então, eu achei importante trazer essa distinção aqui entre o que é ler para o aluno e ler com o aluno, de que o aluno também lê, né? Então, claro, temos que ler para o aluno, eu acho que sempre, a gente nunca vai deixar de fazer isso.
por mais proficientes que eles sejam, por maiores que eles sejam, né? Em alguns momentos o professor também vai estar lendo para eles, né? Seja uma pergunta ou seja nessa animação, a leitura, a animação literária também, participando ali de uma leitura em voz alta. Mas é importante distinguir essas duas formas de ler em sala de aula, tá? Claro que com a criança pequena, que ela não está ainda alfabetizada, que ela ainda não sabe decodificar, é a única opção que a gente tem, né? Realmente, assim, de ler um texto que está escrito ali literário. Não de ler uma imagem, não de conversar sobre essas informações, não de entender o contexto, que também é parte do exercício de leitura, né? Então, professores de crianças pequenas, continuem, sim, lendo para os alunos de vocês, tá? E tem muita coisa que é trabalhada nessa leitura feita pelo professor, né? Muitas das bases da compreensão leitora, que a gente também viu anteriormente, né? De identificar informações explícitas, de chegar ali naquelas entrelinhas do texto, de desenvolver um gosto, né? Um critério de avaliação literária do que funciona, do que não funciona, de recursos estilísticos, recursos de narrar, recursos até da linguagem, se tem rimas, tem aliteração, se tem muita pausa, tudo isso também vai se desenvolvendo quando o aluno ouve, quando a criança pequena ouve a leitura. Então, não deixem de ler, por favor, leiam para eles. Mas, também como o nosso foco aqui do curso, né, do nosso curso, é trabalhar essa ideia do letramento, aquele gráfico que a gente viu, que vocês pensaram sobre ele, né, de onde a gente quer chegar na vida desses alunos, sobre o que eles sabem de leitura, o que eles sabem de escrita, o que eles sabem de língua oral, aqui também eu tenho que fazer um recorte e trazer o olhar de vocês para o momento que eu considero adequado, que a gente já pode trabalhar de uma maneira mais constante, mais enfocada nessa leitura que o aluno faz, né? Quando o aluno lê, né? Então, quando que a gente pode pôr o nosso aluno de português língua de herança para ele ler? E ler em voz alta, né? Então, minha recomendação aqui, recomendação minha, tá? Vocês podem testar, discordar, fazer diferente, isso aqui não é uma sentença, tá? Mas da maneira como eu venho trabalhando e que eu vejo que, para mim, tem sido adequada, essa leitura, né, literária de alta frequência que a gente estava conversando também, começamos a conversar na semana passada, um momento adequado é a partir do segundo ano de primária, tá? Por que segundo ano de primária? Bom, porque geralmente é no primeiro ano que os meninos estão acabando de consolidar, né? Pelo que vocês me contaram aí no Reino Unido, eles começam o processo de lectoescritura menores, né? Vocês com 4, 5 anos, mas já começa ali antes. E no primeiro ano, geralmente é quando a escola regular fala, vamos consolidar isso aqui de decodificar, certo? Decodificar as letrinhas ali, né? Então, esse primeiro ano, eles ainda estão consolidando isso, ainda tem aluno com mais dificuldade, né? Está ali nos objetivos da escola regular. E como a gente conversou também, nós como professores de português língua de herança, que temos aí 2 horas por semana, 3 horas por semana, com muita sorte, né, para trabalhar com os alunos, considerando que eles não vêm toda semana na aula também, porque entra ali no tempo do lazer, do ócio, da família, né? Então, a gente tem que ver onde que a gente vai ter mais impacto, né? Escolher aquilo que dá para trabalhar com mais impacto. Como que eu faço para, com essa oportunidade que eu tenho ali, né? Como um jogo, essa bola vai chegar na minha mão. Que movimento que eu vou fazer para essa bola chegar onde que eu quero? Né? Se é de basquete, você quer encestar, se é de vôlei, você quer cortar e fazer o ponto, se é de futebol, você quer dar um chutão e marcar um gol, né? Então, o teu aluno aí você vai ver se ele é a bola de basquete, a bola de vôlei, a bola de futebol, né? Mas a gente não vai, então. Então, eu acho que é um tempo, como a gente não tem todo o tempo do mundo disponível de sala de aula para trabalhar com esses alunos, a gente não deve focar em estar consolidando ali a habilidade dele de decodificar. Deixa eles fazerem isso na escola regular. Vamos focar em 1000 outras coisas que a gente tem vontade de fazer, que eu sei que são 500 mil,
em português língua de herança. E quando eles estão ali no segundo ano de primária, que eles já estão espertinhos na leitura na língua majoritária, aí sim a gente vai trabalhar disso de uma maneira mais sistemática no português, né? Por quê? Porque ele já tem essa velocidade leitora na língua majoritária, e isso vai ser uma base para o nosso trabalho em português língua de herança, tá? Para a gente trabalhar com esse formato do aluno ler em voz alta o texto, é importante que não só o aluno que está fazendo a leitura, mas todos do grupo tenham acesso ao texto para acompanhar. Então, não é adequado a gente trabalhar com um exemplar físico só do livro, por exemplo. Que tá, eu posso dar o livro para um aluno, só que aí ele vai ler, os outros não vão ver o que está lendo, apesar de poderem ouvir, né? Então, o que a gente faz aqui? Podemos digitalizar esse livro, colocar na tela, ou, a velha escola, tirar o bom e velho xerox, né? Todo mundo tem a sua cópia, e vai acompanhando a leitura junto, tá? Isso é importante. Qual o contexto da leitura? Então, aqui a gente entra, né, no que o professor vai selecionar para ser lido. Lembrando que a gente está falando de leituras literárias, tá? A gente também vai entrar um pouco mais agora com os exemplos do que pode ser uma leitura literária, né? Andréia, deixa eu só te Oi. cortar aqui antes de você entrar nesse próximo tópico, porque a Camila colocou aqui um comentário no chat interessante, que quando a gente coloca a faixa etária, né, do aluno, igual você falou, né, do segundo ano, que é a questão dessa estratégia que trabalhamos com turmas multietárias muitas vezes, né? Tem alunos, você tem menino que está no segundo ano, mas você vai ter menino que está no primeiro, ali, talvez naquela mesma sala, né? Eu, por exemplo, também trabalho assim. Você tem alguma sugestão nesse sentido? Se você tem, mesmo para esse menino que ainda não sabe ler, é ideal ele estar com esse livro, é ideal ele estar com esse xerox, ele pede para ele sentar com algum colega que já sabe ler para apontar para ele, enfim. Talvez valha a pena falar um pouquinho disso. Sim, obrigada, Roberta, que eu não estava conseguindo acompanhar os comentários ao mesmo tempo, né? Claro, sabemos que tem também essa heterogeneidade aí no formato dos grupos, né? Então, eu acho que isso que você mencionou brevemente pode ser, sim, uma solução, né? Tanto de quem vai fazer a leitura são esses meninos que a gente já vê que eles devem estar trabalhando com isso, né? Os pequenos podem escutar, simplesmente, prestar atenção, ou, se for sentar em dupla, se existir essa possibilidade, né? Mesmo que os pequenos ainda não saibam ler, mas, de repente, só aquele fato do maior, de quem está lendo, está acompanhando ali com o dedo, se for no papel, né? Isso também já está ensinando coisas para os pequenos, que é o sentido da leitura, que é, né, essa ideia que não é automática. A gente, porque a gente está exposto a uma cultura letrada desde muito cedo e com muita informação sobre isso, mas que aquela coisa escrita corresponde às coisas que estão sendo lidas, né? A criança tem que construir esse entendimento em algum momento, né? Que a gente tem tanto o estímulo de cultura escrita que para nós já parece óbvio e evidente, mas não é, né? Também é algo que se constrói, assim como o sentido da leitura, né? Que é algo que bom, para nós a gente já falou disso, línguas ocidentais que leem da esquerda para a direita, mas se fosse árabe, se fosse hebraico, seria da direita para a esquerda, né? Então, essa pode ser uma estratégia nesses grupos mais heterogêneos, né? Ou outra de repente, divide o grupo em dois e dá alguma tarefa que os menores possam fazer com certa autonomia, não sei, talvez mais de pintura, de artes plásticas, de construir, ou até um momento deles interagirem livremente com controle ali, algum jogo de construção, né? Enquanto os maiores leem, né? Também, enfim, se tiver o apoio do monitor fica mais fácil também, né? Porque um professor aí para esses dois momentos fica desafiador, tá? Mas podemos continuar, deixa eu ver aqui. Também colocar a história em ordem, Roberta, sim, também trabalhar com imagens, né, da história que os maiores vão ler, para os menores estarem ali organizando ou numerando, se já sabe colocar os números, também pode ser uma alternativa, né.
Mas aí a gente tem também essa questão do qual o contexto da leitura. O que isso quer dizer? Por um lado, que leitura que o professor seleciona, né? Qual é o assunto? Por que está sendo selecionado? Não só pelo assunto, às vezes a gente quer trabalhar algum aspecto ali mais formal da língua que aquele texto apresenta, né? Mas essa preparação do aluno e do grupo para entrar na leitura, ela é super importante, né? Ou porque a leitura encaixa no tema que o professor já está trabalhando anteriormente, ou porque antes da gente entrar de cara na leitura, tem que ali trazer, né, para aquele assunto, ou para aquilo que a gente quer que eles observem, que às vezes pode ser, não sei, vamos ver rimas, vamos ver, não sei, palavras com uma determinada letra, né? Ou até ilustração também, né? Se existe essa possibilidade, se o livro é bom e tem ilustrações, também pedir para os pequenos acompanharem as ilustrações, depois comentarem a ilustração, fazer a relação com o que está sendo lido, porque a ilustração nem sempre relata o que está sendo lido, né? Às vezes ela traz novas informações, ela complementa, ela ajuda a entender a leitura. Também é algo que podemos envolver os menores, né, com isso. E aí, a proposta, né, enfim, essa linha de trabalho focada aí no letramento, né, para esses alunos a partir de segundo ano de primária, que estão ali com 7, 8 anos, seria realmente dar um peso aí para essa leitura literária, com algo que eu chamo de alta frequência, né, nem é uma frequência tão alta assim, mas que tem um momento de leitura durante a aula, uma vez por semana, né, dependendo do livro que vai ser selecionado. Ainda mais quando a gente começa a trabalhar com leitura, os livros são mais curtos, né? Depois dali de um tempo, no segundo, no terceiro ano, eles vão ficando mais extensos, e aí talvez já não dá para ler o livro inteiro na aula, ou a gente tem que ir com outras estratégias de selecionar trechos de livros, né? Enfim. Mas que tem esse momento de leitura em aula, e que tem um momento de leitura individual, ou acompanhado ali dos adultos da casa, em casa, né? Gente, se vocês pensarem isso, 2 sessões de leitura no português como língua de herança, olha o tanto que esses meninos vão estar lendo, né? Se a gente conseguir isso, é muito já, né? Muito para o nosso contexto, né? Claro, eles têm que ler as coisas dele para a escola, tem que fazer o judô, o balé, a natação, o futebol, o tênis, mas isso é possível, né? Então, assim, vamos trabalhar com objetivos possíveis, não com os impossíveis, né? Eu adoraria que todo mundo lesse todo dia, 1 hora, livros maravilhosos, mas não dá, né? Então, vamos trabalhar com o que é possível. Tá? Isso aqui, como eu disse, é uma sugestão, mas vocês vão aí ajustando de acordo com a linha de trabalho de vocês. E isso aqui é uma proposta focada em desenvolver o letramento, tá? Então, eu desenhei um pouco essas pautas com esses objetivos em mente, né? É o que eu disse lá no começo também. Ninguém é obrigado a fazer um curso nesse formato, existem 1000 possibilidades. Todo o trabalho também com cultura, ele é muito importante e necessário, né? Mas viemos aqui para conversar de letramento, viemos aqui para falar o que é possível fazer de letramento, e se a gente quiser ali dar um gás nessas competências de leitura e escrita, como que a gente faz isso no português como língua de herança? Então, estamos tentando encontrar esses caminhos. Aqui, ó, a Rita está sugerindo também, né? Usar as cirandas de leitura, que os alunos escolhem um livro que querem levar para ler em casa e traz na semana seguinte, isso. Então, claro, essa dinâmica da biblioteca, né, de classe, ou a biblioteca da instituição, se tem esse acervo de livros, com certeza, e os pequenos amam, né, então os pequenos ainda não leem, mas eles adoram, então ali a gente já vai trabalhando com esse prazer pelo universo literário que é tão importante. Olha, eu vou falar, mas é rápido. Então, a gente separa os livros pela faixa etária e leva para a sala de aula, e eles escolhem dentro daquilo que a gente já escolheu, que sabe que eles são capazes de acompanhar a história, porque não são histórias muito grandes, né, dependendo da idade, e os pequenininhos amam escolher o livro, e aí o pai fica sem graça de não ler, né, porque a criança tem que contar depois, então funciona bem. Sim.
E é uma maneira também, né, dos pequenos irem... Tudo que a leitura traz, que a gente comentou, estruturas mais formais da língua, vocabulário, os pequenos também vão estar sendo expostos a isso, só que a partir da oralidade, né? Então, bora lá. E aí, isso aqui eu sei que a gente já viu na semana passada, mas pensando que a gente vai trabalhar com esses meninos a partir de 7, 8 anos, com essa leitura em voz alta, que eles vão fazer também, com essa alta frequência de 2 vezes por semana, então a gente vai estar trabalhando esses fatores que têm um impacto na compreensão leitora, né? A velocidade de leitura, que a gente vai acompanhar na leitura deles em voz alta, do português, e com os ajustes ali também na correspondência grafema-fonema, porque é só nessa leitura em voz alta que a gente consegue realmente avaliar e detectar e observar quando que essa correspondência grafema-fonema não está acontecendo da maneira adequada, né? E é quando a gente vai poder também trazer ali a correção, a leitura correta dessa palavra, um treino também nesse sentido, porque leitura é treino também, tá, gente? Leitura é super significativo, tem que ser mediado, tem que construir o sentido junto, mas tem uma parte ali que é de treino mesmo, né? Que é fazer muitas vezes para fazer melhor. O vocabulário, né? Então, é também nesse momento da leitura em voz alta e com o grupo, com a presença do professor, que a gente vai poder verificar se eles entenderam todas as palavras, ou se eles compreendem ali uma palavra que apareceu, né? E conversar sobre isso e ir ampliando esse vocabulário. Esse contexto de leitura e a relação com os conhecimentos prévios do leitor, né? Então, aqui é esse antes da leitura que é tão importante do professor trabalhar e buscar esses paralelos com o que os alunos já sabem ali da realidade deles, e talvez trazer algumas informações que eles não saibam, para eles poderem entender o que eles estão lendo. E também vamos definir nossos objetivos para a leitura. Então, semana passada a gente viu ali um pouco dos descritores da Guia Curricular do Português como Língua de Herança, e hoje também eu queria voltar aqui nesses objetivos da SOLE, objetivos da leitura, né? Aqui, leitura em geral, que não necessariamente é a leitura literária, mas para que a gente lê? A gente lê para chegar a objetivos diferentes, de acordo com o momento ali. A gente vai ler para obter uma informação precisa. Então, você está ali com o manual de instrução e, não sei, seu fogão resolveu que acendeu uma luz ali que você não sabe o que é. Aí você precisa descobrir o que isso quer dizer, você pega ali seu manual. Você não vai ler tudo, você não vai ler a montagem, você não vai ler o que acontece se der um problema para você devolver na garantia. Você não está procurando isso, você quer saber o que aquela luzinha ali quer dizer. Então, você está, por exemplo, procurando uma informação precisa. Você vai ler para seguir instruções. Você, por exemplo, né, nós que fazemos poucos trâmites morando no exterior, então vai lá fazer uma renovação do passaporte, quais são as instruções, por exemplo, né? Vai lá matricular menino na escola, vai mudar de escola, quais são as instruções, né? Então, isso também é competência leitora. A gente vai ler para ter uma noção geral de qual é o assunto daquele texto, quando a gente bate o olho e faz aquela leitura em diagonal, assim, que você nem lê tudo, você lê os títulos, você dá uma lidinha, você vai passando as páginas. Você está lendo para aprender, então isso aqui é um treino que a escola regular vai dando também, né? Você lê o texto, aí você responde as perguntas, aí você vem na aula, daí você conversa daquilo. Você está lendo para revisar algo que você escreveu? Que isso também é fundamental. Quando a gente escreve, quando a gente trabalha a escrita com os meninos, tem que reler. Não sai pronto da primeira vez que você escreve um negócio ali. Estamos lendo por prazer? Estamos fazendo uma leitura em voz alta para um auditório? Para treinar, praticar a leitura em voz alta? Ou para verificar o que a gente entendeu quando a gente relê alguma coisa, né? Então, temos essa releitura também de, será que eu entendi direito? E aqui, né, nesse formato, nós vamos focar na leitura por prazer e, né, no que essa leitura em voz alta vai trazer para nós na aula de pó.
Então, assim, o prazer, gente, é fundamental. Então, tem que ser algo muito gostoso, muito prazeroso, muito bom para o professor e para o aluno. Isso não é difícil de chegar nisso, né? E não dá para ser sempre a leitura por obrigação, mesmo que a gente queira que eles leiam 2 vezes na semana. Então, por exemplo, tem que alternar essas leituras que a gente escolhe com as leituras que eles mesmos vão escolher, né? Isso é muito importante. Mesmo que desvie ali, às vezes, do nosso contexto, né? E aí entra também uma das características do mediador de leitura, que é ter aquele jogo de cintura, para, de repente, a partir de uma escolha que o aluno vai fazer ali na tua frente, naquele momento, sem um planejamento, né, a gente conseguir chegar nesse contexto, trazer esse contexto, aproximar o aluno do contexto dessa leitura que ele escolheu, né. Claro que para isso, por exemplo, Ritinha aqui já deu uma dica boa, o professor faz uma pré-seleção do que o aluno pode selecionar, né, então essa é uma estratégia aí que diminui as incertezas, né, esse fator surpresa aí para o professor, né? Mas, independente disso, às vezes o aluno pode chegar na aula com um livro que ele trouxe de casa que ele quer dividir ali com todo mundo. E como a gente vai dizer que não para isso, se ele está super motivado com aquele livro, né? Então, tem esse fator também. E tudo bem a gente não ter todas as respostas para tudo, né? Quando tem alguma coisa que a gente não sabe, a gente fala, ó, não sei, vou pesquisar e vou contar para você, né? É isso que a gente faz. E, de novo, também vamos voltar aqui no que essa leitura de alta frequência em voz alta, né, também vai trazer no trabalho com o português como língua de herança. Então, o vocabulário, esse treino e essa consolidação de uma correspondência fonema e grafema no português. Porque se o aluno só faz a leitura silenciosa e só fala oralmente, você não sabe como que ele está interpretando ali, né, algumas correspondências grafema e fonema. Isso é algo que vai aparecer quando a gente faz essa leitura em voz alta com o aluno. E ali a gente pode fazer a nossa intervenção também como professores. E isso também já é um preparo para quando o aluno for escrever, né? Que ele vai ganhando consciência dessa coisa tão cabalística, obscura, que é a ortografia, que parece que tem uma lógica, mas tem bem menos lógica do que a gente é levado a crer. Eles vão praticar também a pronúncia. Então, aqui vocês vão poder observar como é que está a pronúncia do aluno, né? Principalmente daqueles que são mais quietos ou que falam um pouco português. Então, pedir que eles leiam, eles têm o apoio de seguir um texto que eles podem decodificar, e aquilo também vai dar uma visibilidade para o professor no caso do aluno que não se expressa tanto oralmente no português, né? E também vai dar ali informação que a gente pode depois trabalhar com todo o grupo, porque você não precisa ficar só individualmente naquele aluno que está lendo sozinho, que de repente vai ter aquela dificuldade, não sei, com o R ou com algum outro som, você não precisa ficar ali colocando esse aluno em evidência. Depois você pode fazer ali algumas práticas, alguns exercícios. Trava-língua é muito bacana também para usar, né, para esse tipo de exercício assim, de pronúncia. E é uma informação que a gente pesca aí dessa atividade da leitura em voz alta e que dá para trabalhar com todo mundo. Que eu falei, né, o aluno que fala pouco, você pede para ele ler, provavelmente ele vai topar, sabe? Porque se ele tem ali essa velocidade leitora, né, ele tem esse apoio, é só ele seguir aquilo lá, ele vai se sentir mais seguro para tentar essa leitura do que talvez para ele falar espontaneamente algo que ele não se sinta tão seguro. E com o tempo, né, essa prática aí de uma maneira sistemática, ela vai dando uma base para esses alunos que falam menos, né, que se expressam menos oralmente, né? Então, aquilo ali também é uma maneira de ajudá-los a melhorar na produção oral, tá? Não vai acontecer de uma aula para outra, mas de repente de um ano para o outro vocês vão conseguir observar que isso foi um apoio e que isso ajudou esse menino, essa menina a avançar nesse aspecto. O contato com as estruturas formais da língua, então isso aqui, para o letramento, é fundamental, né? A gente vê como que funciona essa língua escrita, que ela tem, ela é mais exigente ali, ela é mais
formal, né, realmente, né, mais exigente no sentido de que ela é mais formal, e a gente tem que aprender a conhecer esses registros mais formais da língua também. A literatura e a leitura, ela também ajuda a ampliar conhecimentos, né? Seja sobre Brasil, que também é um foco do nosso trabalho, ou sobre gêneros textuais. Por quê? Porque quando a gente lê, a gente está ali sinalizando, ó, isso aqui é um trava-língua, isso aqui são adivinhanças, isso aqui é poesia, isso aqui tem rima, isso aqui é uma história, isso aqui são cartas, né? Então, saber trabalhar com esses gêneros textuais, bom, o aluno também tem essa bagagem, tem esse percurso na escola regular, mas é bacana da gente ir observando no português, e o que a gente ensina disso no português também vai ajudá-los na escola regular, né? Então, aqui é quando realmente tem transferência aí de conhecer gêneros literários. Também a literatura, né, escrita, ela é uma maneira de transmitir o patrimônio oral. Então, ali, se vocês têm um material adequado, dá para fazer um trabalho de consolidar, por exemplo, o conhecimento de cantigas populares, né, conhecimento de parlendas, que às vezes não chega ou não circula entre nós aí nesses registros da oralidade, que são os mais característicos desses gêneros, mas se você tem isso no seu acervo ali nos materiais que você pode trabalhar de leitura, você também entra nisso, né? E aí você consegue transmitir um patrimônio oral, porque você tem o suporte escrito. E, bom, também voltando aqui no prazer, porque ler bons livros é muito bom. Então, nunca percam isso de vista, tá? Continuando, papel do mediador de leitura. Então, nós, né, professor que vai trabalhar aí com essa leitura literária de alta frequência, também, como eu já disse, nem todo mundo precisa estar aqui amando ler, amando o livro, mas eu acho que estar aberto a se aproximar mais disso, sim, é algo necessário, né? E assim, no mundo ideal, onde a gente quer chegar como mediador de leitura? Alguém que conheça bem as obras de literatura infanto-juvenil, né? Então, realmente tem que ler antes de apresentar para o aluno, tem que entender, tem que pensar naquilo, tem que ver como que encaixa no seu itinerário ali de atividades. Temos que ser um bom leitor, um leitor que também lê com frequência e que tem um repertório de leitura, né? Lembrando que a gente está trabalhando com literatura infanto-juvenil, então são obras mais curtas, são obras mais fáceis para um leitor adulto, então também não precisa ter medo de se aproximar disso, tá? Saber transmitir entusiasmo pelo que se lê, então isso aqui eu acho que é fundamental. Eu falo, olha, a gente vai ler uma história muito legal, ou a gente vai ler um livro de poemas que é super engraçado. Vai ler aqui palavras que têm sons muito específicos, muito diferentes, vamos prestar atenção nisso, né? Esse entusiasmo ele é fundamental. Estimular esse contato com a leitura pelo prazer, e esse prazer ele não é só pela escolha do livro, ele é pelo ambiente que a gente gera. Então, vamos sentar numa roda, vamos sentar diferente. Se forem os pequenos que vão ouvir a história, olha, quer deitar no chão, pode deitar, né? Se são os maiores, vamos tornar uma coisa leve, aquele erro de pronúncia, aquela correção, vamos dar risada, vamos fazer uma palhaçada ali, né? Tudo isso são coisas que ajudam muito a criar esse ambiente descontraído e que seja um prazer para todo mundo, né? Saber aproximar o leitor à obra literária, então aproximar desde de aproximar fisicamente mesmo, ó, peguei esse livro aqui, vou mostrar para vocês todos, até se aproximar conceitualmente, né? Então, aqui é uma história que está falando das lendas amazônicas. Meus alunos sabem o que é floresta amazônica. Não precisa saber, assim, no nível da geografia, no nível do clima, mas consegue imaginar o que é uma floresta? Como que é essa floresta para o aluno, né? Então, tem muitas árvores, essas árvores são como? São grandes, são baixas. Se eu estou na floresta, como que é a luz? Como que são os barulhos? Como que são os cheiros? O que você vê? O que você ouve? Então, essa aproximação também é da imaginação que a gente cria nos leitores, né? A seleção dos livros, saber identificar os gostos dos nossos alunos, então, assim, identificar as temáticas que eles gostam, identificar
tipos de texto que eles preferem, né? Eu já tive aluno que gostava muito mais de texto informativo, não de texto literário, né? Já tive aluno que gostava dos poemas, porque achava legal, e aluno que de repente não se interessava tanto por aquilo, né? Então também ir observando isso e saber que está tudo bem eles não gostarem de alguma coisa, respeitar isso, tá? Não gostar de nada também, alguma coisa não está dando certo. Agora, saber, eu gostei muito, esse aqui eu não gostei, pô, é algo bom também, quando eles conseguem detectar que não gostaram e sabem explicar por quê, né? E a gente consegue entender. Então, tá tudo bem eles não gostarem de tudo que a gente tá ali trabalhando. E construir essa interpretação de texto do modo compartilhado, né? Então, como eu disse, a leitura em voz alta, ela tem esse aspecto mais mecânico do treino mesmo, que é uma prática que vai trazer uma série de benefícios, mas isso não tira tudo que é o entendimento do texto, tudo que é o conteúdo, tudo que é observar os aspectos também formais da língua, né? Então, tem muita coisa, não é só ler para treinar pronúncia, para treinar velocidade de leitura, não é só isso, mas tem isso também. Aí essa prática ali tem benefícios ali para o desenvolvimento de língua deles. A Rita se vingava aqui com ele, se colocava de vítima, pedindo para os alunos levarem Shakespeare para ela ler. Então, eu também, nas minhas aulas, eu também peço para eles me ensinarem palavras na língua deles, né? Porque nem sempre eu sei a língua dos meus alunos. Eu tenho aluno que fala alemão, eu tenho aluno que fala italiano e os de espanhol. E o do alemão, meu Deus do céu, qualquer palavra que eles falam, eu jamais vou conseguir pronunciar, né? Então, ali também são essas coisas que descontraem, né? Ver que você também não consegue uma outra língua. Então, gente, passando aqui para uma parte mais prática, né, eu queria navegar com vocês por uma plataforma de leitura, né, e aqui eu tenho 3 como exemplo que estão em voga por aí, a Elefante Letrado, a Árvore e a Bamboleio. Quais os benefícios dessas plataformas de leitura? São plataformas online, né, com acesso a uma seleção de livros online. Então, por um lado, elas têm um acervo amplo, né, um acervo que talvez a gente não teria na nossa casa, nem no nosso projeto. As leituras estão organizadas ali por níveis, né, geralmente, então isso ajuda no nosso trabalho, porque a gente pode tentar ver onde que eu vou me encaixar aqui com o meu ponto de partida com os alunos, e a partir dali você sabe que mais para frente vai ficar mais complicado, mais para trás está um pouquinho mais fácil. Também outro grande benefício que eu vejo nessas plataformas é a curadoria que eles fazem, porque isso aí não é somente um depósito de possíveis leituras, não é só a quantidade que eles estão oferecendo, né? Tem ali pessoas por trás disso que estão selecionando, que estão fazendo essa curadoria para trazer leituras de qualidade. Então, ajuda muito se o nosso ponto de partida já é de boas leituras, né? Porque tem muito livro no mundo e tem muito livro fraquinho também, né, gente? Então, sabendo que a gente está ali com uma base, que o material está pensado e é bem selecionado, isso já é algo que a gente já está começando bem ali. E também porque trabalhando com essas plataformas, a gente respeita os direitos autorais, né? Não tem pirataria, não é aquele PDF que alguém digitalizou e fica rodando por aí, o pobre do autor e do ilustrador nunca vão ver um centavo desse dinheiro, por mais que, nossa, que legal que a história está super popular, né? Mas também é um aspecto importante. A plataforma, claro, tem a questão de que elas são online, né? Então, aqui a gente gosta de trabalhar com recurso online, a gente se adapta, a gente sabe ou não, né? Então, também depende aí do formato das aulas de cada um. Não sei se tem muita gente aqui que trabalha com aula online. Se vocês quiserem dar um sinalzinho aí, quem trabalha com aula online. Para aula online eu acho incrível, porque você compartilha na tela, que nem a gente está fazendo aqui, a gente vai fazer isso agora. Todo mundo está vendo a mesma coisa ao mesmo tempo, né? E é muito bom, funciona muito bem no online. Agora, se a gente não está no online, como a gente faz? Então,
Temos ali o monitor que a gente pode projetar grandão para o grupo todo acompanhar, né? Como se fosse mesmo um PowerPoint que você vai usar em aula, algum material. Essa também é uma solução ok, tá? Camila, Roberta, tem turmas online. Então, antes de eu mostrar o elefante, não sei, Gisele, se você quer contar aqui para o pessoal, você que explorou mais cada uma dessas plataformas, porque a que eu conheço, a que eu vou mostrar é a Elefante Letrado, mas tem mais de uma, né? E eu estou pedindo para a Gisele, porque eu sei que ela e o pessoal dela andaram aí levantando essas informações um tempinho atrás. Ah, é verdade. Oi, pessoal, boa noite. Obrigada, André, por dar um tempinho para a gente contar um pouquinho da nossa experiência. Então, a gente fez um trabalho que a gente explorou as 3 plataformas, o Elefante Letrado, a Árvore e o Bamboleio. E aí a gente fez um grupo com professores do Brasil, que podiam dar uma ajuda para a gente, né, nos livros que estavam sendo usados no Brasil, que poderia estar trabalhando. Trabalhamos com os professores de POL e com pais. Então, junto, nós analisamos essas 3 plataformas. E foi muito legal. Mas isso, assim, fazem 2 anos, quase 3, 2 anos, mais ou menos. Então, muita coisa mudou, tá? Mas é importante e é legal para todos nós sabermos qual é o ponto que a gente quer, né? A gente quer uma plataforma onde os pais vão ler para as crianças, nós queremos uma plataforma para os professores trabalharem em sala de aula, né? Qual é o objetivo? Isso é importante a gente definir, né? Ou então os dois, né? A gente quer trabalhar em sala de aula e a gente quer que também essas crianças podem acessar esses livros. Então, foi muito interessante a nossa ideia. Não sei, posso contar um pouquinho mais, Andréia? Manda ver, manda ver. Manda ver. Nós gostamos muito do Bamboleio, que ficou em primeiro lugar, porque era uma plataforma que era bem acessível para as famílias. Como a gente sabe, o português de língua de herança, a gente tem essa dificuldade de ter os pais, essa necessidade, na verdade, né? Então, o Bamboleio foi uma plataforma muito legal e fácil de acesso para as crianças. Era bem interativo, era bem colorido, as crianças se sentiam convidadas a participar dessa plataforma. Em segundo lugar, veio o Elefante Letrado, que tem livros muito interessantes também. Todos eles têm um acervo muito legal. Porém, o Elefante Letrado, a gente sentiu dificuldade das crianças participarem em casa. E agora, com o novo modelo deles, que a gente até teve contato com eles essa semana, é um modelo para escola, para professores. Então, é muito legal para a gente ter como professor, para escrever o livro para o aluno, indicar leitura, análise de leitura, é uma plataforma muito completa para ser utilizado dentro de uma escola. E, em terceiro lugar, veio a Árvore, que é muito interessante também, porém, a Árvore traz muita coisa formal, né? A plataforma dela é mais formal, mais fechada, e ela tem muitos livros em inglês. Então, a gente percebeu que algumas crianças, na hora de ler independente, elas escapavam e iam ler em inglês. Então, elas escolhiam livros em inglês, em vez de escolher os livros em português. O acesso para eles entrarem ali era muito fácil. Então, acabou não sendo efetivo para o que a gente queria, que era o português de língua de herança. Então, essa foi a nossa experiência de um tempinho atrás com as 3 plataformas. Mas, assim, é incrível, nem que seja para a equipe fazer consulta, vale muito. Esse é meu ponto de vista. Obrigada, aqui. Gisele. É isso, eu acho que o mundo das plataformas de leitura, né, pensadas para usar por professores, por famílias, é um mundo a ser explorado, né? Eu não vou contar tudo que tem para explicar do Elefante Letrado, porque tem 1000 funcionalidades, tá? Isso aqui é um pouco o painel do professor. Eu deixei para vocês na bibliografia a guia, acho que é a guia didática que eles chamam do elefante, que explica tudo que está pensado por trás disso daqui. Então, eles têm também uma preocupação em desenvolver competências de leitura em diferentes níveis. Cada leitura tem no final uma atividade de compreensão leitora, né, que seria um joguinho, que seria um quiz, alguma coisa nessa linha. E a base teórica, realmente é a base teórica de quem está trabalhando aí com esses temas, mais na pesquisa, na educação, na academia. Então, assim, não é só uma ideia que ficou bonitinha no design, sabe? E digo, com certeza a Árvore e o Bamboleio também tem tudo isso por trás, né? Então, assim, tem muita coisa pensada ali atrás.
Vou mostrar para vocês como que é a visão do aluno da biblioteca, né, da plataforma. Vocês vão ver que tem níveis que aparecem aqui em cima pelas letras do alfabeto, de A até a Z. Então, a A é a mais simples, né? Então, vocês têm aqui os livros bem elementais, livros curtinhos, livros com letra de forma. E até para os leitores mais velhos, ela está pensada assim, para ensino fundamental 1 nas escolas brasileiras, então até 5º ano, só que se você vier aqui nessas letras do final, para nós, tem clássicos, sabe? Então, ó, por exemplo, aqui tem Revolução dos Bichos, tem tudo de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato é difícil. Esse livro do Água-Luz é maravilhoso, A Vida no Céu, é um romance juvenil, mas ele é maravilhoso, assim, de ler. Jules Verne, sabe? Alice. Então, assim, tem muitos clássicos da literatura juvenil que não são fáceis e que podem ser explorados, assim, com alunos bem mais velhos, bem mais proficientes, né? E tem também uma diversidade de gêneros, nem todos são narrativas, né? Então, tem cordel, tem texto informativo, ó, tem o Pluft, Fantasminha, essa é uma obra de teatro, né? Que também dá para encenar. Então, assim, essa riqueza também dos gêneros, né? Do tipo de texto, é algo que a gente pode ir trabalhando, ó, Diário de Anne Frank, né? Enfim, eu posso ficar aqui me divertindo. Mas deixa eu ir aqui, não sei, numa das letrinhas mais do começo, para a gente fazer uma experiência aqui. Então, vamos ver aqui, quem que eu estou vendo? Maria, da Sabia Duvida. Vamos escolher um livro aqui comigo? Então, por exemplo, eu nas minhas aulas online com os meus alunos, às vezes eu falo, ó, tem aqui 2, 3 opções que são essa e essa, vamos votar, dependendo, eu faço cada semana um escolhe, né, a leitura, ou vamos escolher aqui na hora. Então eu falo, ó, primeira prateleira, segunda prateleira, terceira prateleira, quarta prateleira e quinta prateleira. Que prateleira que você quer, Maria? Fui ao mercado. Oi? Fui ao mercado. E o mercado, ok. Então, já vamos aqui nele. O livro demora um pouquinho, né, para carregar. Não me decepcione, elefante. Gi, quer falar alguma coisa aí enquanto isso, enquanto abre? Então, enquanto tá abrindo, eu queria contar para vocês também, acho que a Andréia vai comentar, né? Tem a Z, que a Z+, é específico para línguas extras, que elas chamam, né? Porque pode ser para língua de herança ou para língua estrangeira. E também tem lembrar que, assim, elas me comentaram que tem clássicos disponíveis também em inglês. Então, assim, se o professor quiser, como a Andréia estava falando, sabe? Ou a Rita comentou, tipo, eu leio em inglês uma coisa, tem clássicos brasileiros que estão disponíveis em inglês. Então, se seu aluno tem essa necessidade de ainda não conseguir ler em português, né, tem essa possibilidade de você pedir, eles disponibilizam para você, e aí depois você conta, né, os alunos, que é o interessante, acho que também da leitura do livro, é essa discussão do conteúdo, né, essa viagem cultural que a gente faz. Então, se eles não conseguem fazer ainda em português, quem sabe a gente chega perto deles com o inglês. Também, então tem muitas coisas aqui. Então, vamos lá ler o livro que a Maria escolheu hoje, né? Fui ao mercado. Então, aqui a gente já tem um animalzinho, né? Um bichinho. E aí, a partir disso, é o que a gente vai conduzindo a leitura, né? Por exemplo, sabem o que é um mercado? O que é um mercado? Talvez tenha que explicar isso. O que é esse bichinho que está aparecendo aqui, né? E aí eu poderia começar pedindo para cada aluno ler uma página. Então, Maria, lê aí a primeira página para a gente, por favor. É exatamente isso que eu faço nas minhas aulas, pedir para que eles leiam uma frase e aí a gente vai vendo essa questão da pronúncia e o que significa. Sempre pergunto, mas o que você leu? Me explica com as suas próprias palavras, né? Mesmo em frases curtas, se ele repetir, fui ao mercado comprar café, ele entendeu o que ele leu, né? Porque ele conseguiu repetir. Então, é uma estratégia que eu uso dentro da sala de aula para trabalhar essa compreensão-leitura. Vamos lá. Fui ao mercado comprar café. Isso. E aí eu poderia parar aqui também e falar, olha, o que tem nessa ilustração? Eu muitas vezes peço para eles descreverem a ilustração, porque também um aluno que ele
não é tão proficiente no oral, esse exercício de descrever, né, é algo que eles vão conseguindo fazer, vão conseguindo fazer bem, você vê que eles já estão ali linkando, né? Então, quem que é nessa ilustração? Ah, é uma mulher. Quem será que é essa mulher? Ah, talvez seja mãe de uma família. Por que é isso que ela tem na mão? Que aí é uma maneira de saber se ele sabe essa palavra. E aí você vai descobrir se ele sabe ou se ele não sabe, e vai trabalhar esse vocabulário, né? E aí, ó, por exemplo, ele tem coisinhas que mexem esse livro. Ó a formiguinha aqui, vou voltar. Um livro digital, ele tem, às vezes, umas firulinhas, assim, né? Ele não é para tirar o foco da leitura, mas ele tem ali detalhes de interatividade, né? Enfim, vou passar o livro rapidinho para vocês verem, ó, o sacudir, né? Então, essa palavra sacudir. E no caso desse livro, né, claro, a gente sabe que tem uma cantiga. Então, o bacana é, depois da leitura, apresentar a cantiga, se eles não conhecem, né? Então, aqui, isso é um exemplo de como a gente está trabalhando a leitura, o vocabulário, um monte de coisa, mas está entrando ali também num conteúdo cultural, né? Enfim, vamos terminar o mercadinho. Vou passar rapidinho para vocês verem. Terminou, e aí tem um joguinho de compreensão leitora. Então, nesse caso, é um liga pontos, né? Unir os pares. Então, seleciona aqui. E aqui a ideia também, a gente pode trabalhar essa consciência das rimas, que é consciência fonológica também, né? Então, isso aqui é um aspecto mais formal da língua, mas que vem numa leitura que ela é agradável, que ela é amena, que ela apresenta uma cantiga, que ela tem um conteúdo cultural, e ainda assim a gente pode entrar em aspectos formais da língua. Em partes do corpo, se a gente quiser trabalhar esse vocabulário, pode fazer um jogo depois de partes do corpo, né? Mas aí a gente faz o joguinho e manda o resultado. Ó, acertamos. Vamos escolher outro. Voltei para a biblioteca. E, bom, a Elefante, ela está pensado para o aluno ir ganhando pontos. Se você quiser, você pode bloquear um nível que ele só vai liberar depois de ler tantos livros. Tudo isso são detalhes, eu acho. Porque o que interessa mesmo é o acervo que a gente tem para trabalhar, né? E aí, cada professor define como que quer trabalhar com esse acervo. Vamos aqui um pouquinho mais para frente. Então... Deixa eu ver quem que está aqui. Isabel Cristina. Que livro que a gente vai ler, Isabel? Eu não estou enxergando direito. Vocês não tem a Viviana, a rainha do pijama, né? Vamos ver. A gente pode pesquisar aqui. Não sei se tem. Viviana. Não tem. Não, é que eu trabalhei bastante no Brasil. Essa história é muito legal. As crianças se envolvem bastante. Mas pode ser outro. Deixa eu ver aqui. Ora, bolas, é? Ora bolas, ok. Então, esse aqui também é uma narrativa, se não me engano, poética, que vai trabalhar com a questão das formas. E ali, nessa página da biblioteca que a gente estava, a gente tinha uma série de livros sobre curiosidades. Então, assim, são curiosidades sobre assuntos diversos, né? E os alunos também gostam bastante, né, de ler essas curiosidades. Aí um outro tipo de texto que não é da história, mas que também é um gênero textual que está sendo trabalhado ali. Então, aqui também a gente pode explorar as imagens. Se precisar aumentar o texto, ó, é só dar um duplo clique aqui que faz um zoom, tá? Só uma pergunta. A gente pode abaixar esses livros ou é só online? Não, normalmente, eles acham que fazem aí uma demonstração de 30 dias, né? Depois, a Gisele deve ter o contato da pessoa, mas se alguém quiser também, eu tenho aqui o contato deles. E a ideia é, o aluno, né, paga a assinatura, e quando você tem o aluno que paga a assinatura, o professor tem um acesso gratuito a tudo, né? Ou a escola compra ali um número de acessos, né? Que, enfim, daí a escola vê como administra os acessos, tá? Mas a gente não pode baixar, a gente lê aqui na tela, mesmo com a assinatura. Sim, tá? sim. Obrigada.
Então, aqui, há bolinhas, bolitas, bolotas e bolões. Então, aqui, o que é uma bolinha, uma bolita, uma bolota, um bolão? Bolão, né? Então, aumentativos, diminutivos. Ops. Círculos, aí não quer, tá rebelde. Círculos que são pingos, pontos, poás e botões. A bola que se leva embaixo do braço, bola que quando vence o goleiro é golaço. Né? Então também dá para explorar as imagens, bola vermelha que é nariz de palhaço. E depois, até como uma atividade a partir dessa história, a gente pode pedir, por exemplo, de lição de casa, que eles observem que mais que tem de bolas, bolinhas, bolotas e bolões ali dentro de casa, e descreva, né, um pouco o que eles estão trazendo e façam um desenho, né? Então também dá para ir pensando aos poucos essas atividades de escrita que são uma continuação da leitura, né? Para eles irem entrando também na escrita. Né? E também vocês vão ver que a linguagem das ilustrações também é muito variado, né? O tipo de desenho aqui, no caso, não é exatamente um desenho, né? Vou passar rapidinho para vocês verem um pouco esse livro. A gente podia ficar só lendo aqui, né? Mas tem muita coisa para falar. Já vou deixar vocês levantarem e esticarem as pernas, tá, gente? Enfim, e aí, mais ou menos é assim que funciona uma plataforma de leitura, no caso essa, né? Ele vai marcando aqui em verdinho os livros que estão lidos, as atividades, né? Então aqui, por exemplo, esses das curiosidades são os que eu estava falando. Também cada nível vai ter algumas leituras mais fáceis e umas leituras mais sofisticadas para esse nível. Esse livro aqui, por exemplo, da Cuca. Cuca, qual é a cor da sua toca? Ele tem um texto super simples, muito simples até para esse nível, só que ele tem ali um conteúdo de folclore que, às vezes, isso vai dar um trabalho da gente explicar para o aluno, que talvez ele não saiba o que é a Cuca e quais vão ser todos os outros personagens que ela menciona aqui. O Boto, o Saci, o Curupira, ela menciona todos. Todos não, mas, sei lá, meia dúzia, né, dos nossos personagens folclóricos. Tem outros, por exemplo, esse aqui acho que do Juvenal, ele é literatura de cordel, então a gente tem literatura de cordel com as xilogravuras, né? Tem esses de animais aqui, que também são textos informativos, né? Os Medoliques da Tatiana Belin, que não sei se vocês conhecem esse, mas são poeminhas aí de medo, né? Numa estrutura específica. Tem outro aqui, ó, cultural também, Tambor de Crioula, que é uma manifestação popular lá de São Luís do Maranhão, né? Uma batucada. E tem os trava-línguas também. Então, o trava-língua também serve para a gente treinar ali a pronúncia e brincar. Diga, Ellen, você quer que eu faça pausa? Eu sei que a gente tem... Não, eu só queria te perguntar, que eu estou vendo aqui livros escutados, eu queria só saber se eles... você ouve também. Isso. Então, aqui... É. A Elefante, para os níveis iniciais, ela tem a história contada em áudio, né? Nos iniciais. Aqui ainda é mais no início, mas nesse nível não são todos que tem já. Nos níveis iniciais, sim, porque está pensado desde o aluno do pré-escolar, pré-primário, primeiro ano, que eles talvez ainda não estejam lendo, mas que eles podem ouvir. É interessante. Vai aqui mais para frente, aí nenhum vai ter mais. Bom, ou a maioria não vai ter, né? Então, aqui tem algum que tem esse um, mas a maioria não tem mais. Ó, tem Ana Maria Machado aqui, Cores da Amazônia, enfim, tem temáticas aí que são das que a gente gosta, né, de trabalhar também. Bastantes conteúdos relacionados à cultura afro-brasileira também, né? Então, é bem bacana. Então é isso, gente. Assim funciona uma plataforma de leitura, tá? Comentamos aqui um pouco como pode ser feita essa leitura mediada, né? E espero que vocês possam colocar em prática. Então, agora sim, Ellen, vamos lá, 5 minutinhos, né, de pausa. E voltamos, então, daqui a 5 minutos. Vamos lá, então, pessoal, vou pausar a gravação aqui. E nós agora são... Cadê o relógio do meu celular desapareceu? Do meu computador desapareceu. 8h45, então voltamos às
8h50 em ponto, para continuar, tá bom? Vamos lá, André. Então, vamos lá, minha gente. Bora continuar. Nós já falamos um tanto de leitura, né? Chega não, porque nunca é suficiente. A gente podia ficar aqui só lendo livros legais muito tempo, eu poderia ficar só fazendo isso com vocês. Lembrando também que nesse momento da leitura, né, é legal a gente intercalar também a leitura do professor em alguns momentos, que não sejam só os alunos que leem, né, e da gente ler com aquela entonação bacana, né, com a emoção do personagem, se é um texto que tem a emoção do personagem, com as pausas corretas, com um tom de voz, uma dicção que sejam claros, né, se são também os textos mais informativos, como a gente viu que tem ali disponíveis. Tá? Mas, inclusive, é uma dica, se a gente vê que está faltando tempo ali para terminar a leitura, a gente pode falar, agora eu vou ler também, que eu também quero, né? Porque a nossa leitura costuma ser mais ágil, mais rapidinha ali, do que a dos alunos. Então, próximo. Escrever. Vamos começar a falar de escrever, né? Então, eu estava dizendo que quando a gente está trabalhando a leitura e a gente vai pedir uma tarefa para casa, a gente pode também ir introduzindo tarefas de escrita, né? Que sejam ali algum registro, alguma opinião, mas ir criando aos poucos esse hábito de escrever também, com uma frequência, bom, também dentro do que é possível, mas ir introduzindo aos poucos essas tarefas de escrita. Esse treino nosso da leitura, da decodificação, de observar as diferenças entre correspondência fonema-grafema nas línguas do aluno, né? Então, mesmo quando a gente vê que ele sabe ler direitinho as palavras e as correspondências, pode ser que na hora de escrever apareça a interferência da língua majoritária, né? Em vez de escrever, não sei, rato com R, no caso do inglês, escrever com H no começo. Então, mesmo que o aluno, na hora de ler, ele leia corretamente esse rato, na hora de escrever a gente vai começar a ver outras coisas ali também, né? Então, a escrita, ela traz um outro nível de reflexão, e ela é uma outra atividade mental totalmente diferente da parte oral e mesmo da leitura. O que acontece com a nossa escrita no português como língua de herança? Então, partimos aqui dessa verdade que há poucas oportunidades de escrever numa língua de herança, não só na nossa, em qualquer uma, né? Então, se a gente já estava falando aqui do pouco tempo de sala de aula, da pouca oportunidade de leitura, bom, a escrita, como ela é a última habilidade, né, que fica ali no final, primeiro, o aluno vai ter que entender oralmente, depois ele vai começar a se expressar oralmente, depois ele vai conseguir ler em português, mais ou menos nessa ordem, né, que vão acontecendo, até pelo próprio desenvolvimento infantil dos meninos e do que eles vão indo na escola regular e que a gente vai pegando carona ali para fazer a nossa parte. Então, bom, a escrita vai ficar ali, no rabo do foguete, né? Então, como que a gente olha para essa escrita que está no rabo do foguete, aqui no nosso percurso do português língua de herança, pensando se o nosso objetivo é ajudar nesse caminho do letramento, né? Desses usos sociais em diferentes registros, em diferentes contextos da leitura e da escrita. Então, como a gente faz isso com a escrita? Né? Se a escrita quase nunca ela é usada para nada no português língua de herança, porque realmente precisar, não tem essa necessidade na nossa vida em outro país, com outra língua funcionando ao nosso redor. Né? Então, vamos partir disso. E é por isso que a gente tem que pensar, né, como professor, que se a gente quer ir por esse caminho do letramento, que se a gente quer investir aí nesses meninos, para eles terem aí a
a parte escrita da língua, não só de ler, mas a de escrever também, nesse percurso que eles vão fazer com a gente, depois da gente, temos que olhar com carinho para isso que eu chamo de oportunização da escrita. Como a gente cria oportunidades para esses meninos escreverem? Então, claro, talvez ter uma experiência e uma vivência de escrever em português, talvez precise ali de um trabalho muito focado nisso. Trabalhar com escrita é algo que demanda tempo, que é uma coisa que a gente já tem pouco. Por quê? Porque não é só escrever, ele escreveu ali no papel e pronto. Não. Escrever é escrever, reler, corrigir, reescrever, passar a limpo e entregar isso que a gente fez de uma forma que faça sentido no mundo, né? Então, a gente tem que socializar isso que foi escrito quando a gente trabalha aí com um projeto mesmo de trabalho da escrita desde o letramento e num contexto social. E para a gente fazer esse processo todo, isso é difícil de fazer numa aula só, né? Mesmo que eles sejam espertinhos. Esse ter o tempo de pensar, ter o tempo de escrever, ter o tempo de reler, ter o tempo de corrigir, ter o tempo do professor corrigir, ter o tempo do passar limpo e ter o tempo de apresentar, seja, não sei, um cartaz, um e-mail, o poema na exposição dos poemas ali que cada um fez, né? A gente vai inventar um contexto de que tornar público aquilo que foi escrito faça sentido e seja necessário, né? E isso demanda tempo, tá? Então, se a gente quer apontar ali naquele caminho do letramento, para ir subindo ali naquele gráfico, lá naquela diagonal lá para cima, em algum momento a gente vai ter que parar outras coisas que a gente está fazendo no português como língua de herança, para falar, bora trabalhar agora com oportunização da escrita nesse bloco, nesse momento. Diga lá, Roberta. Eu queria só levantar aqui uma questão que aqui tem também a grande questão que os meninos maiores, né, que digamos teriam que ter uma leitura e uma escrita mais fluida no português, e geralmente são os que mais perderam o português porque cresceram e não mantiveram essa frequência, eles são cobrados quando eles vão fazer tem algumas provas, né, do governo, que é o DCSE e o A-Levels, que exige uma escrita bem complexa do português, assim, então que bate bem de frente com essa coisa de que eu só quero que meu filho se comunique em português, eu quero que ele converse com a família, mas no final das contas eles querem que o menino também tenha essa vantagem que o português pode proporcionar, que aqui no Reino Unido, né, é uma vantagem, digamos, mercadológica, né, para o mercado de trabalho dele, para a carreira dele profissional, mas e ela está muito pautada na boa leitura e na boa escrita, né? Então é muito difícil a gente conseguir conciliar e dar esse tempo necessário para ele ter essa desenvoltura, principalmente nessa escrita que é realmente bem difícil, né? Uma estruturação de parágrafo, como unir uma ideia com outra, essas coisas todas. Uhum. Com que idade que eles têm que fazer esses exames aí, Roberta? A gente me ajuda aí que meu filho é pequeno, mas eu acho que é com 11 anos. Não, é com 15. É 14 para 15, né? Esse eu disse assim. 14 para 15 anos, no último ano. E o A-Levels já é quando eles saem para a universidade. Na verdade, Não, A-Levels é o com 17, Rô. Os A-Levels, na verdade, né? eles podem fazer um ano antes do DCSE, né? Por ser uma língua e ser uma matéria extra, tipo, não é uma matéria que é uma matéria obrigatória, eles podem fazer um ano. Mas eu acho que para eles chegarem nesse nível de querer fazer DCSE, eles têm que estar se dedicando muito mais do que uma vez por semana numa língua de herança, numa escolinha de português como língua de herança. Porque realmente eles avaliam as 4 competências linguísticas. Então, o aluno tem que saber ler, escrever, falar, né? E tudo, as 4 competências. Mas, por outro lado, eu acho que é um teste que, por exemplo, ele avalia a capacidade da criança, sabe? E é engraçado ver, assim, quando eu corrijo os testes do DCSE de escrito, por exemplo, você não pode penalizar a criança pelos erros que ela teve. Você tem que dar ponto pelo que ela escreveu. Então, não é simplesmente nós vai na escola, mas como que, sabe, a criança chegou naquele ponto, ela conseguiu comunicar, não vai ser um erro ortográfico ou um erro de compreensão que vai fazer a criança perder ponto.
né? Eles bonificam a capacidade linguística que a criança tem. Quando eu corrigia o oral, era a mesma coisa, assim, não os erros, que na verdade não são erros, são desvios, porque como não é a língua deles, oficial, nós somos informadas para prestar atenção no contexto que a criança usa. Por exemplo, o verbo. Está a falar do passado e usou o verbo no passado, então não está errado. Mas daí ele conjugou na terceira pessoa, estava falando dele mesmo, mas conjugou errado. Isso não é erro, isso é um desvio, porque ele não é completamente fluente. Claro que a gente não dá nota máxima, mas não pode ser penalizado desde que ele tenha conseguido fazer a comunicação correta, que a gente consiga entender corretamente o que a criança quer dizer. Então, era assim na minha época, né? Eu acho que ainda pelo que a Karina falou. Certo. Bom, 15 anos já é uma idade, né, que se a gente começa a trabalhar ali com 7, 8 nesse caminho do letramento, e sabendo que vai ter esse exame ali na frente, mesmo sendo uma vez por semana, eu acho que dá para fazer bastantinha coisa, né? Gente, pensa que o quanto é bom vocês terem um exame aí no país de vocês que cobre isso, sabe? Porque já é um instrumento que a gente também pega ali para conscientizar as famílias, né? Para realmente como uma oportunidade de que eles cheguem nesse letramento, né? A maioria dos lugares não tem isso. E aqui, já que a gente está falando, né, de exame e tal, eu queria mencionar brevemente a experiência das Olimpíadas do Português como Língua de Herança, né, que eu acho que algumas de vocês devem ter acompanhado nos últimos 2 anos. E eu sei que teve aí muita polêmica na discussão de como que seriam essas provas, né, de que se isso deve dar ponto ou só a participação da criança. E no caso nosso aqui da Espanha foi muito interessante porque a gente fez uma prova da primeira fase que era de compreensão leitora, né, então o menino tinha que ler um texto e responder as perguntas sobre aquele texto, tá? Lembrando que a gente está num contexto de língua muito próxima aqui com o espanhol, né, do português. Então, assim, não tinha muito que eles se preparassem, sabe? Não estava pedindo coisas que eles não pudessem observar e entender a partir do texto que eles estavam sendo solicitados para ler naquele momento, né? E a gente não observou muita diferença entre as crianças nascidas aqui e as crianças que vieram do Brasil maiores, né, nessa primeira fase. Por quê? Daí eu acho que entra também um fator da escola, a escola pública ela é boa, melhor que a escola brasileira, né? Muitos desses alunos que que chegam do Brasil mais velhos, eles vêm de escola pública no Brasil, então ali tem uma coisa que a compreensão leitora que a escola trabalha meio que equiparou, mesmo que o conhecimento de português de uns fosse maior que dos outros. Mas não era isso que eu queria contar para vocês, não. Era da segunda fase das Olimpíadas aqui de Barcelona, que foi uma prova de redação. E aí, primeiro, nós tivemos que trabalhar com o preconceito de muito pai e muita mãe, que estava convencido de que o filho não ia ser capaz de fazer aquilo porque ele nunca tinha feito. E que o filho não sabia escrever em português, porque ele nunca tinha escrito. E claro, né, eu já imaginava isso, mas comprovamos na prática que todos que fizeram essa segunda fase da redação, todos conseguiram fazer a sua redação em português. Não teve nenhuma criança que ficou ali bloqueada com papel em branco, meu Deus, impossível. Não. Todos conseguiram, né? Claro que com desvios, claro que às vezes a ortografia vai do jeito que ele escreve, que ele acha que soa em português. Mas essa atividade de escrita, ela não é só isso, né? Ela tem um conteúdo, ela tem uma organização de ideias que os meninos estão trabalhando também na escola regular. Tem muitas outras coisas, então foi muito bonito de ver, porque realmente essa experiência das Olimpíadas criou uma oportunidade desses meninos escreverem em português, que foi uma coisa que eles nunca tinham feito na vida. Claro que não todos, mas assim, realmente escrever um texto em português e sair
sabendo que você conseguiu escrever aquele texto em português, que escreveu um texto do começo ao fim, você entregou aquilo falando que era português, e foi aceito e foi validado, tanto foi validado que as redações foram transformadas num livro, né, que acabou de ficar pronto. Mas eu acho que isso tem muito a dizer para nós sobre oportunização da escrita em português língua de herança, né? Não é porque nunca fez que não consegue fazer. Mas se a gente... Aí eu penso também as Olimpíadas como, bom, se a gente transforma só no concurso cultural, estou falando do meu contexto aqui de espanhol, que é língua muito próxima, tá? E que dá para fazer essas questões... É muito próximo mesmo, né? Se a gente tira isso deles, para quê? A gente está perdendo uma oportunidade de jogar todos eles um passinho mais para frente nesse caminho do letramento, deles sentirem que eles conseguem ler e responder perguntas em português, deles sentirem que eles conseguem enfrentar uma folha de papel em branco e escrever um texto em português, né? E, claro, a gente tem que trabalhar com o preconceito, às vezes, do pai e da mãe, né? E temos que pensar também, eu acho, na oportunização da escrita, mesmo num contexto como o de Olimpíadas, que é de um concurso cultural, né? A ideia aqui não é premiar o melhor, a ideia é motivar a usar mais, dar visibilidade, tudo isso. Mas será que o caminho correto é a gente fazer... Sem essa exigência do letramento, será que o caminho correto é, então, a gente aceitar uma produção artística de todo mundo? E tá, vamos pegar os pequenininhos, queremos que eles participem, vamos fazer uma coisa que não seja, né, de ler e de escrever. Mas e dos que já têm a condição de entrar no letramento? Né? Então, assim, eu sei que é uma discussão complexa, mas eu acho que ela tem tudo a ver com essa questão da oportunização da escrita, né? Uma oportunidade que a gente tem ali. E a gente vai fazer o quê com isso? A gente vai aproveitar ou a gente não vai aproveitar, né? A gente quer ser inclusivo, mas esse ser inclusivo talvez queira dizer, então, que a gente vai esperar menos de todo mundo? Não sei. Para mim é uma pergunta meio sem resposta, né? E estou vendo a pergunta aqui da Carolina no chat, né? Ela diz assim: gostaria de saber a opinião de vocês, todo mundo que está aqui, sobre a alfabetização em português para crianças de 4 até 6 anos. Ensinar a ler em português nessa idade pode atrapalhar as crianças na escola inglesa? Uma mãe me trouxe essa preocupação que a alfabetização em português estava confundindo o filho de 4 anos e o prejudicando no ensino da fonética que há aqui na Inglaterra, no Reception, que é o ano que antecede o primeiro, né, na pré-escola. Então, Carolina, eu acho que atrapalhar, só atrapalha se a professora dessa criança tiver uma visão muito monolíngue de mundo, né? Porque, claro que tem interferência de uma língua para outra. A hipótese de uma criança que está aprendendo a ler em mais de uma língua, ela tem hipóteses diferentes sobre essa correspondência fonema-grafema, porque ela tem ali referências do português que alguém está explicando para ela, né? Diferente do que as crianças que só têm contato com uma língua, né? Então, não sei se atrapalhar é o termo adequado. Agora, interferência, sim, vai ter. Agora, isso só é visto como algo que prejudica, como algo que atrapalha por alguém que está muito chapado ali numa visão monolíngue de mundo, né? De que não conhece, não sabe como funcionam essas interferências, né? E, bom, eu pessoalmente acho que não tem que alfabetizar 2 vezes. Camila também já falou disso com vocês, né, gente? Eu acho que, não sei, por que a ansiedade dessa mãe de querer ensinar o filho a ler em casa com 4 anos, sabe? Deixa a escola ir fazendo, é mais fácil ela, conforme o menino vai aprendendo, e explicando as coisas do português também, né? Não sei. É isso. Depois vocês vão comentando aqui no chat, tá? Vou continuar, porque tem bastante coisa para falar ainda. Vamos lá. E eu tenho 20 minutos. Vamos lá, socorro. Então, falando sobre oportunização da escrita, né? Então, quando a gente pensa em criar contextos para escrever, a gente tem que diferenciar o que é a escrita funcional e o que é a escrita criativa. O que é uma escrita funcional? São essas coisas que a gente escreve de acordo com funções de uso social da língua na nossa vida. Então, por exemplo, quando a gente preenche um questionário, estamos escrevendo de acordo com essa função de preencher um questionário. Um e-mail, pois também, para quem a gente escreve, o que a gente quer dizer,
que contexto é esse, né? Uma lista de supermercado também é uma maneira de escrever, né? De acordo com uma função ali da nossa vida, fazer a lista das coisas que eu vou comprar. Fazer a lição da escola, então, também muita lição da escola, que a escola regular pede para os meninos, pede ali tarefas por escrito. Quando a gente faz um login no computador para acessar uma conta, uma plataforma, também a gente está escrevendo, tem que saber qual é o seu nome de usuário e qual é a sua senha, né? E isso tem uma função muito específica, e se você não sabe isso, você nunca mais vai entrar na tua conta. E se você não sabe recuperar a tua senha, lascamos-se, né? Enfim, então, essas situações que tem uma função aí no nosso cotidiano, na nossa vida social, isso é o que a gente chama de escrita funcional. E por que eu quero diferenciar do que é escrita criativa, né? Então, a gente vinha aqui falando dessa leitura literária, né? Essa leitura aí que tem também um caráter estético. E quando a gente fala em escrita criativa, para mim a definição é essa, é escrever para criar e brincar com palavras. Então, é usar essa escrita para criar coisas, criar um mundo, criar algo que a gente não precisa, porque literatura, né, é isso, o prazer da arte é isso, não é nada que a gente realmente precise de uma maneira prática. A gente precisa porque nos dá prazer, porque trabalha com a nossa imaginação e com os nossos sentidos, e isso alimenta a nossa alma, né? Então, a escrita criativa, para mim, entra nessa linha. Que mais que é escrita criativa? Pois pode ser também essa escrita mais literária, né? Mas não necessariamente escrevendo uma obra literária, escrevendo que tem uma coisa que tem começo, meio e fim, mas algo que busque explorar e criar esse universo literário imaginado, né? Que também brinca com a linguagem, com as palavras de uma outra maneira, a partir de uma variedade de gêneros textuais, né? Então, aqui também é importante ter no horizonte, saber que variedades de gêneros textuais eu posso trabalhar. Não precisa ser só narrativa, a gente pode trabalhar a escrita literária, por exemplo, trabalhando, não sei, um gênero como o diário íntimo, trabalhando um gênero como notícias de jornal, só que se a gente pega essas notícias de jornal e começa a inventar e leva, não sei, para os bichos do cerrado, notícias dos bichos do cerrado, a gente já está brincando, né, e criando com as palavras, apesar que a gente pode estar lá trabalhando uma estrutura de texto que é a da notícia de jornal, né? Então, claro, se eu estou falando aqui de leitura literária, também quando eu vou falar dessa oportunização da escrita e vou provocar vocês a pensarem como criar situações de escrita com os alunos, eu quero provocar vocês a imaginarem, explorarem esse caminho aqui da escrita criativa, tá? Nada impede de usar também a escrita funcional, provavelmente é muito mais útil na vida de muita gente, porém, essa escrita criativa é o que vai nos dar prazer, é o que vai permitir o aluno, quando ele vive essa experiência, dele sentir que ele virou dono daquilo lá, que ele realmente criou, que ele realmente pegou ali no lápis, no papel, ou sentou no computador e escreveu ele, uma coisa que é dele, né? E essa é, acho que a beleza de trabalhar com a escrita criativa, de uma perspectiva didática, né, no português como língua de herança. Então, antes de continuar, eu queria mostrar para vocês, lá nas propostas na Guia Curricular do Português Língua de Herança, que lá no final, aqui nesse item 7, página 185 de 199, eles têm também uma lista desses tipos de texto, desses gêneros textuais que podem ser trabalhados com os alunos, de acordo com os níveis, né? Então, aqui, por exemplo, tem algumas para o nível iniciante, para o A1, agenda de atividades, anúncios, calendário, cardápios, cartazes. Então, por exemplo, anúncio, seria muito divertido, por exemplo, pegar esse gênero anúncio e trabalhar isso num universo literário, não sei, a partir de uma leitura, né, do contexto ali de alguma obra literária. Vamos ver, o que a gente pode escolher? Não sei, estou pensando em Monteiro Lobato, mas Monteiro Lobato não sei se é o universo melhor, né? Mas vamos dizer que a gente quer pegar do Monteiro Lobato. Então, que anúncios que esses personagens do Monteiro Lobato poderiam publicar num jornal,
numa sessão de classificados, o que a Emília ia anunciar? O que a Dona Benta ia anunciar? Dona Benta poderia anunciar lá, vendo bolachinhas, vou cozinhar a domicílio, né? Pedrinho, o que Pedrinho podia anunciar? Né? E que é um exercício de imaginar, de brincar com as palavras, mas que a gente pode trabalhar ali com um gênero textual que é breve, que é mais simples, né? E fazer ali um projeto, fazer uma sessão de classificados com os personagens, por exemplo, não sei, do Monteiro Lobato, para dar um exemplo, não deve ser o melhor. Enfim, e para cada nível aqui vocês vão achar uma série, né, de possíveis gêneros textuais. Agora, a gente não precisa usar, por exemplo, a autobiografia para escrever a nossa autobiografia. Como a gente faz para brincar com isso, para criar? Né? Então, é um pouco nessa linha que eu convido vocês, como professores, a pensar um itinerário de escrita criativa para os alunos. E por que um itinerário? Porque para isso fazer mais sentido, tem que ser uma série de tarefas mesmo, né? Que cheguem num conjunto ali de textos produzidos e que deem esse resultado de criar e brincar com palavras. Então, aqui algumas pautas, né, algumas orientações. Então, escolher um tema e os gêneros textuais a serem explorados. O que tema vai ser esse? E quais são os gêneros de texto que a gente vai usar nesse itinerário? Criar tarefas de escrita atrativas para os alunos. Então, como que a gente transforma isso em algo atrativo e possível, né? Porque não adianta falar, bora aí escrever um livro, bora aí escrever um romance. Não vai acontecer. Então, temos que pensar que eles vão produzir textos curtos ou fragmentos que possam formar um conjunto maior, né? E que essas tarefas elas vão ser dosificadas. E as primeiras tarefas, a gente pode fazer isso como um processo de criação coletiva, né? Ou em grupo, ou mediada pelo professor. Então, por exemplo, se a gente vai com esse exemplo do classificado, do anúncio, talvez criar alguns anúncios, o grupo junto, né, com o professor ali mediando. Quem vai escrever esse anúncio? O que é um anúncio, né? Para começar, a gente tem que ver o que é um anúncio. O que vai ser anunciado aqui? O que pode falar, né? Aí, quando eles produzem cada tarefinha de texto, é importante socializar com o grupo a cada tarefa de produção, né? Então, às vezes, pode ser que isso funcione com o tempo de aula, mas também é bom aproveitar esse tempo da lição de casa, que aí eles trazem e socializam, né? Socializam o que é? Lê para o grupo, compartilha com o grupo. Nesse momento, o que o professor faz? Faz um reforço positivo. Qualquer coisa que o aluno escreveu ali, gente, é lindo, maravilhoso, tá? E aí a gente faz essas sugestões de ajustes, né? A gente pode fazer isso com perguntas, a gente pode convidar os outros a pedirem mais esclarecimentos do que o aluno escreveu ali, que às vezes está faltando informação, às vezes ficou um pouquinho confuso, e ajustes que sejam na estrutura nesse momento, tá? Nesse momento ainda que eles estão trabalhando o texto. A correção ortográfica, ela vai ficar lá para o final. Então, a ideia, né, a minha sugestão é, vamos produzir fragmento 1, fragmento 2, fragmento 3, fragmento 4, cada um deles a gente socializou, comentou esses ajustes de estrutura, pediu para eles fazerem esses ajustes da estrutura. O professor pode acompanhar, se for em aula, mais fácil ainda, mas a gente não vai entrar na correção ortográfica ainda. Quando tiver ali um conjunto que está bem bonitão, aí sim, bora passar limpo e bora pensar a parte mais da ortografia, tá? E aqui no último item, né, eu comento como um projeto gráfico e lançamento da obra, porque esse foi o meu projeto, que os meus alunos fizessem um livro, né, cada um deles. Então, a socialização desse projeto foi que a gente fez o projeto gráfico do livro e organizou uma sessão de lançamento do livro, e vieram as famílias, foi lindo, maravilhoso, foi muito afetivo esse momento também. Mas, se vocês vão fazer, não sei, vão fazer o classificado, por exemplo, pode ser um mural, o produto final, né? Não precisa ser um livro. Então, aí vai ser um mural, ou vai ser um jornalzinho com cara de jornal, ou se é um formato, não sei, de cartões postais, né?
cartas secretas, não sei, que alguém vai pegar e vai ler, né? Isso pode ter outros formatos, né? Mas o importante é chegar nesse momento final em que o que a gente escreveu está pronto para ser entregue para o outro, está pronto para ser mostrado para o outro. E esse momento não é quando o aluno senta ali no caderno e rabisca as coisas da primeira vez, né? Tem ali um reler, reescrever, pensar, que é parte desse processo de escrita. Então é isso, eu queria mostrar para vocês, não sei se eu vou ter tempo, eu vou contar da tarefa primeiro, mas senão eu vou deixar o link para vocês verem, que tem lá no meu Instagram, mas eu queria mostrar para vocês um pouco o que foi feito, né, com alguns alunos meus. E esse projeto que eu fiz, que é um dos que eu vou mostrar para vocês, tem a descrição desse itinerário, tá? Vai sair como um capítulo no próximo livro do CEPOL, que vai sair acho que agora em outubro. Eu deixei o texto para vocês lerem lá na bibliografia, tá? O texto desse capítulo. Então, se vocês quiserem ver como é que é mesmo, passo a passo, detalhado, o que foi proposto, o que deu certo, o que não deu, vocês vão lá e leem. Ó, spoiler para vocês todos, tá? Vocês vão lá fazer spoiler do CEPOL. Bom, mas essa aqui era uma turminha de 4 alunos, né? Trabalhava em grupos reduzidos. E a primeira coisa que eu pedi para eles foi: vocês vão escolher um personagem que vocês gostam muito. Pode ser qualquer personagem, de qualquer livro, de qualquer história, mas a única condição é que vocês têm que gostar muito deles, porque a gente vai ficar falando muito desse personagem que vocês escolherem. Então, as escolhas foram essas: Gepeto, Emília. Claro que vocês estão vendo o produto final aqui, tá, gente? Muito lindo, não sei, meses de trabalho. O Greg, do Diário de um Banana, Diário de Greg. E a Mônica. Né? E aí, quais foram as tarefas de escrita que foram pedidas para eles? Então, a primeira, bom, aqui tem um livro bonitinho, com dedicatória. Eu pedi para eles fazerem uma descrição do personagem. O que aconteceu? Eu falei, olha, vocês têm que escrever como se vocês fossem o personagem. Só que eu falei isso na aula. Na hora que eu mandei a tarefa por escrito, isso não estava reforçado. Então, a primeira vez que eles escreveram, todos escreveram em terceira pessoa. E a minha intenção era que eles se apropriassem, cada um do seu personagem, para depois criar coisas ali do mundo deles, né? Então, eles fizeram mais ou menos bem, eles descreveram o personagem direitinho, só que eles fizeram na terceira pessoa. Então, o que a gente fez em aula? A gente fez, né, fez esse ajuste, esse exercício oral, falando, não, mas era para cada um de vocês vai ser o personagem. Então, eles fizeram oralmente a releitura do texto que estava em terceira pessoa e tiveram que reescrever na primeira pessoa. Então, não saiu certo da primeira vez. Tá? Depois, até para provocá-los, né, a imaginar coisas sobre os personagens, eu preparei essa ficha. Então, aqui é outro tipo de texto, era uma ficha que eles tinham que completar. Então, claro, tinha coisas que eles iam saber e tinha coisas que eles iam ter que imaginar. Qual o sobrenome da Mônica? Gente, nunca apareceu em nenhuma história, né? Então, tinha que inventar aqui. Comida favorita, né? Uma coisa que eu gosto de fazer no meu tempo livre, que dá para ela imaginar, mas ela tem que decidir aqui. Uma coisa que ela detesta. Aqui também da Emília. Então, por exemplo, Emília, sobrenome Sofia. Por quê? Porque ela quis. Tudo bem, né? Cores favoritas, por exemplo, amarelo e vermelho. São as cores do cabelo da Emília. Né? Uma coisa que eu detesto, que eu sempre tenho azar. Né? Então, aí a gente vai vendo que eles vão entrando também no universo do personagem, né? Esse aqui foi um exercício de desbloqueio, de provocá-los mesmo a imaginar, de que eles se sentissem autorizados a imaginar e inventar coisas desse personagem, né? Então, por exemplo, esse aluno, ele colocou o sobrenome dele no Gepeto, Gepeto Garbelano. Meu melhor amigo né, e realmente ele adorava a história do Pinóquio e tinha lido a história do Pinóquio em italiano, porque esse aluno era italiano, e um dos personagens que aparece, que não fala que é o melhor amigo do Gepeto, mas é o Mastro Antônio, né?
A comida favorita, pera. Também na história do Pinóquio lá tem uma cena, né? Na história original que o Gepeto tem uma pera, que o Pinóquio está com fome, que aí ele dá a pera e o Pinóquio come, e o Gepeto fica com fome, né? Então, assim, também são elementos que eles vão pegando do universo literário do personagem. Aí, metas. Então, isso aqui é outro gênero de texto, né? No caso, tinha coincidido ali com a virada do ano, a gente tinha conversado, fazia não muito tempo, sobre as metas de ano novo. E antes desse exercício, eles já tinham preparado as metas de ano novo deles. Então, aqui eles tiveram que inventar as metas de ano novo do personagem, né? Então, vocês estão vendo como são tarefas de texto pequenas, né? Mas que estão dentro de um projeto, e que tem esse fator de criar, né, a partir de um universo literário. Enfim, queria mostrar mais para vocês, mas a gente está com pouco tempo. Lá no meu perfil do Instagram, tem o trabalhinho de todos eles, esses daqui, bonitinho, assim, na versão final, tá? Semana que vem eu vou querer mostrar também um pouco o rascunho, a prévia, né? O que aconteceu ali no meio, porque, claro, isso aqui não chega assim, eu tô morrendo de orgulho deles, óbvio, mas assim, foi muito suor, né? E queria que vocês vissem também o que eles entregam, né? Não só o resultado final, tá? E antes de me despedir de vocês, eu queria apresentar essa atividade para a última aula, né? É um convite, né? Não é obrigatório, vocês sabem disso, ninguém vai deixar de ganhar o certificado do curso por fazer ou não fazer essa atividade, que vocês podem fazer ou individualmente ou em grupos de até 5, que eu gostaria que vocês pusessem a mão na massa e elaborassem ou uma atividade de animação à leitura, né? Então, bom, que livro? Para quem? Como que eu vou fazer essa leitura? Como que eu vou apresentar esse contexto? O que a gente vai fazer depois da leitura? O que a gente vai fazer durante? Ou uma atividade de escrita criativa para os alunos, né? Um pequeno itinerário ali, uma sequência de atividades. Então, para isso, tem que definir de modo claro o perfil do grupo, a idade, os conhecimentos em POL e os objetivos, tentando usar ali a guia curricular do Português Língua de Herança, que tem também os objetivos, né, de produção escrita, descrever esse passo a passo detalhado de como você criaria ou partiria de um contexto significativo com os alunos, o número de sessões de aulas que vocês precisariam, o tempo de cada momento planejado, o que seria trabalhado em cada etapa, tá? E pensando também como seria a avaliação. Então, semana que vem a gente vai falar da avaliação, que é o nosso terceiro tema do curso, né? Ler, escrever e avaliar. Falamos de ler, falamos de escrever. Vamos falar de avaliar também. Então, se quiserem começar a pensar, semana que vem a gente fala de avaliação e aí vocês deixam só essa parte de pensar a avaliação da atividade para não ficar muita coisa para a última hora, tá? E gostaria de ter algumas ideias aí, algumas atividades propostas por vocês para a gente conversar no último dia, tá bom? Eu vou colocar, aqui tem meu e-mail, meu Instagram, né? Então, se vocês forem lá no Instagram, vocês vão achar um postzinho de cada um desses trabalhos, desses alunos que eu estava comentando. Eu acho que a semana que vem dá tempo da gente voltar e aprofundar um pouco mais aqui os itinerários da escrita criativa e a questão da oportunização da escrita, né? E falar também da avaliação, tá? E é isso, minha gente bonita do Português Língua de Herança. Ó, terminei ainda com 1 minuto dentro do meu tempo, tô me sentindo muito pontual como os britânicos. Super perfeito, ó. Certinho. Acabou no 9h29 aqui, 10h29 aí, né, Andréia? 10h29, nossa, já tá bem tarde, mas muito obrigada, Andréia, pela aula de hoje. Tenho certeza que foi muito enriquecedora, pelo menos para mim foi aqui, eu tenho certeza que para a maioria aqui, para todo mundo, na verdade, foi muito inspiradora. Gostei muito dessa ideia aí do final, de colocar a ficha, né, que a criança tem que criar o nome e tal, achei bem interessante também. Muito obrigada. Bom, a Roberta Rose vai fazer as fotos para o marketing? Vamos parar de gravar primeiro, para a gente poder fazer uma foto espontânea? Boa noite, todo mundo. Vou parar aqui.
Liguem as câmeras aí, quem quiser. A hora é agora, põe seu melhor sorriso no rosto.